Iniciaremos a demonstração dos músculos do tronco. A demonstração dos músculos do tronco será feita através do conhecimento de caudal para cranial. Temos aqui um modelo de um cão, um canino, mas poderíamos ter um equino, um bovino, que a massa muscular de tronco é muito semelhante. Apenas um músculo que fica logo abaixo da pele, que é o músculo cutâneo do tronco, que pode ser mais desenvolvido em algumas espécies e menos ou não ser desenvolvido em outras. Mas estudaremos os músculos mais profundos, começando com os músculos da parede abdominal. Iniciaremos com os músculos abdominais laterais. O músculo abdominal mais lateral estende-se desde a região do coxal, do membro pélvico, até as primeiras costelas. Todo este ventre muscular pertence ao músculo oblíquo externo do abdômen. Este músculo foi seccionado em sua aponeurose, na parte abdominal, está sendo rebatido para visualizarmos profundamente a ele o músculo oblíquo interno do abdômen. Existe um terceiro músculo na parede abdominal lateral. Ao rebater o oblíquo interno do abdômen, vemos aqui ainda protegido por conjuntivo e com acúmulo de tecido adiposo. Inclusive, podemos perceber aqui fibras nervosas. Profundamente, o músculo transverso do abdômen. O abdômen apresenta uma quarta massa muscular, porém, é um músculo posicionado ao longo do eixo crânio-caudal. É um músculo mais mediano, denominado de músculo reto do abdômen. Portanto, os quatro músculos abdominais são oblíquo externo, oblíquo interno, transverso e, junto ao plano mediano, o reto do abdômen. Na parte mais cranial, junto ao osso externo, o osso do peito, iremos observar as fibras musculares dos músculos peitorais, que partem do externo em direção ao membro torácico, em direção ao braço do animal. De caudal para cranial, veremos o músculo peitoral profundo, também denominado de peitoral ascendente, e o músculo peitoral superficial, formado por dois ventres. O mais caudal é a parte transversa, que pode ser denominado de músculo peitoral transverso. E as fibras mais craniais é a parte descendente, que pode ser denominada de músculo peitoral descendente. Portanto, os três peitorais são peitoral superficial, parte descendente, peitoral superficial, parte transversa, e peitoral profundo, que é a parte ascendente do músculo peitoral. Dando continuidade ao estudo dos músculos do tronco, temos agora aqui um modelo dissecado pelo antímero esquerdo, o lado esquerdo do tronco de um cão. Só relembrando, esses são os músculos abdominais, o reto do abdômen e o oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen. Mas essa peça será útil
para demonstrarmos este músculo que ocupa grande parte da parede lateral do tórax. Este é o músculo grande dorsal, inserido aqui nas últimas costelas e tendo também ponto de inserção junto ao húmero, o osso do braço. Caudalmente, ao afastarmos as fibras do grande dorsal, veremos fibras do músculo serrátil dorsal caudal. Dorsal a ele, um músculo que não terá no roteiro, o ilho costal. Só como ponto de referência. Cranialmente, afastando o músculo grande dorsal, iremos observar de ventral para dorsal o músculo escaleno, logo cranial a terminação do músculo oblíquo externo do abdômen. Este é o músculo escaleno. Dorsal a ele, outro músculo que termina como se fosse a margem cortante de uma serra, o músculo serrátil, porém, este é o músculo serrátil ventral torácico. E por último, neste modelo, o músculo serrátil dorsal cranial. Ainda na parede do tórax, entre as costelas, veremos as fibras dos músculos intercostais. Como estamos estudando pela lateral, essas são as fibras do músculo intercostal externo. Agora, esta é uma vista interna da cavidade torácica. Daqui foram tirados os pulmões, o coração e outros componentes anatômicos. Observamos também aqui entre as costelas, porém agora pela face medial ou interna, as fibras dos músculos intercostais internos. Este modelo também nos permite a visualização de um músculo presente apenas nos mamíferos, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, que é o músculo diafragma, um importante músculo para a inspiração do ar. Continuando a demonstração de tórax, temos agora este modelo, onde pode ser estudado músculo oblíquo externo do abdômen ainda, músculo peitoral profundo e alguns músculos mais profundos estão sendo melhores visualizados. Este é o músculo serrátil ventral. Músculo serrátil ventral, enquanto tem inserção em costelas, chama-se serrátil ventral torácico. Quando terminam as costelas, ele passa a se inserir em vértebras cervicais e passará a receber o nome de serrátil ventral cervical. Mas é a continuação do mesmo músculo serrátil ventral. Ventralmente a ele, observamos aqui o músculo escaleno, que também tem ponto de contato com vértebras cervicais e terminação em costelas. Ventralmente, um músculo que ainda não foi demonstrado, este pequeno músculo posicionado junto às primeiras costelas. Este músculo é o músculo reto do tórax. Este modelo foi dissecado retirando os músculos intercostais e, portanto, observamos aqui internamente na cavidade torácica o músculo transverso do tórax, um músculo que auxilia na expiração. Só
por questões ilustrativas, temos aqui o músculo serrátil inserido na face serrátil da escápula. Dando continuidade à demonstração dos músculos do corpo dos mamíferos domésticos, falaremos agora de alguns músculos que estão em contato com o membro torácico, porém inseridos também em outra parte do corpo, como por exemplo o pescoço, e terminaremos com músculos do pescoço. Os músculos da cabeça, como o masseter, serão demonstrados e estudados junto com o respiratório e o digestório. Temos aqui, junto à escápula, um músculo conhecido com o nome de trapézio. O músculo trapézio tem uma parte torácica, inserindo-se em região torácica e na espinha da escápula, e uma parte cervical. Está inserida em região cervical e também na espinha da escápula. A critério de conhecimento, logo em contato com ele aqui, o músculo deltoide, que foi estudado em membro torácico de equino. Ventral ao músculo trapézio cervical, observamos este músculo em forma de fita, também inserido na espinha da escápula, mas no cão, essa extremidade distal da espinha da escápula é saliente e chama-se acrômio, e este músculo vai para a região de vértebras cervicais. Este é o músculo homotransverso ou homotransversário. Os músculos da lateral do pescoço terão como músculo mais superficial um músculo que foi seccionado em uma boa extensão para visualizar a sua parte mais profunda, que vai da região cervical e cabeça para o braço do animal ou do braço em direção à cabeça. Por isso recebe o nome de músculo braquiocefálico. Este músculo braquiocefálico tem duas partes na região do pescoço, na região do colo, região cervical, ou do colo. Ele tem a parte cervical e a parte mastoidea. Também pode ser denominado de músculo cleido ou clido cervical e cleido ou clido mastoideo, porque neste ponto, nesta linha esbranquiçada, chamada intersecção clavicular, poderemos encontrar clavícula em alguns animais. Em felinos é mais fácil encontrarmos do que nos outros mamíferos domésticos. Em alguns cães também encontramos. Independente da presença da clavícula, esta linha chama-se intersecção clavicular. Por isso o termo clido, deste ponto para pescoço, clido ou cleido cervical, e deste ponto para o processo mastoide do osso temporal, o cleido ou clido mastoideo. Deste ponto de intersecção clavicular para o braço, teremos a parte do músculo braquiocefálica denominada de cleido ou clido braquial. Profundamente e ventralmente a ele, aqui já se tornando mais superficial, iremos observar um músculo que sai do externo para a cabeça. É o músculo externocefálico, que também, nos cães, possui duas partes nessa região. A parte occipital e as fibras ventrais são da parte mastoidea.
Alguns animais possuem a parte mandibular. Para o cavalo, essa é a única parte do músculo externo-cefálico. Por isso, no cavalo, não é errado denominarmos o músculo de músculo externo-mandibular. Dando continuidade para a parte profunda e mais ventral, chegamos ao músculo que sai do externo em direção ao aparelho hioide, ossos da cabeça associados com a língua. Portanto, este é o músculo externo hioide, com seus dois ventres, agora o ventre direito e o ventre esquerdo. Ainda na região cervical, afastando o músculo externo-cefálico do músculo externo-hioide, entre essas fibras nervosas, observamos aqui um músculo, também com origem no externo, mas com terminação na cartilagem tireoide da laringe. Este é o músculo externo tireoideo.